Você já parou para pensar se Jesus Cristo realmente existiu? Essa pergunta divide opiniões, provoca debates e, em muitos casos, gera mais dúvidas do que respostas. Para alguns, ele é apenas um mito. Para outros, a figura mais real e transformadora da história. Mas e se eu te dissesse que existem provas concretas de que ele caminhou entre nós? Sim, registros históricos, de fontes judaicas, cristãs e até pagãs, que não só confirmam sua existência, mas também revelam o impacto avassalador que ele teve em sua época. Agora, aqui está o ponto que ninguém comenta. Você sabia que até aqueles que não acreditavam em sua mensagem deixaram documentos que falam sobre ele? É contraintuitivo, não é? Como alguém que viveu há 2000 anos em uma pequena região do Oriente Médio conseguiu deixar marcas tão profundas, mesmo entre seus críticos? O que está por trás disso e como essa história pode mudar a forma como você enxerga o mundo hoje? Se você já se sentiu perdido em meio a tantas teorias e argumentos, fique tranquilo, esta é a sua chance de explorar a verdade por trás da figura mais impactante da história. E o melhor, você não precisa ser um historiador para entender. Tudo será revelado de forma clara, objetiva e, acima de tudo, surpreendente. Quando falamos de Jesus, o primeiro lugar onde buscamos evidências é na própria história judaica. Você sabia que o Talmud, um dos textos mais importantes da tradição judaica, menciona Jesus? Claro, não de uma forma favorável, mas confirma que ele existiu e teve impacto suficiente para ser citado. Isso mostra que até os opositores de sua mensagem reconheceram sua presença. Não é curioso pensar que algo ou alguém que incomodou tanto deixou marcas tão profundas? É como quando alguém tão marcante cruza nosso caminho que, mesmo que discordemos, não conseguimos ignorar. Além disso, há Flávio Josefo, um historiador judeu que viveu no primeiro século. Ele escreveu sobre Jesus de uma maneira que mistura neutralidade e curiosidade, destacando que ele era considerado um homem sábio e que realizou feitos surpreendentes. Dá para sentir a perplexidade de Josefo, como quem tenta descrever o impacto de algo que vai além da lógica comum. Essas evidências judaicas apontam para um Jesus que era real, que caminhou entre o povo e que deixou rastros em textos que não eram exatamente favoráveis a ele. Isso, por si só, já nos faz pensar. Se até os críticos o reconhecem, quem somos nós para ignorá-lo? A história judaica, portanto, não apenas confirma sua existência, mas também nos ajuda a imaginar como ele era visto pelos olhos de quem não acreditava. E isso nos leva a uma questão ainda maior. Se até os registros de seus adversários apontam para a existência de Jesus, o que dizem aqueles que o seguem? Afinal, não seria interessante mergulhar também nas evidências cristãs e ver o outro lado dessa história? Se esse conteúdo sobre as evidências de Jesus está agregando à sua vida, peço que curta, comente e compartilhe para não perder mais mensagens. Assim você também me ajuda a produzir mais conteúdos. As evidências cristãs sobre Jesus são, sem dúvida, as mais ricas e envolventes. O Novo Testamento, por exemplo, é uma verdadeira mina de ouro histórica. Escritos por pessoas que conviveram ou conheceram quem esteve com Jesus, como os apóstolos e seus discípulos, esses textos trazem detalhes sobre sua vida, morte e ressurreição. Pense nisso como relatos de testemunhas oculares. Os evangelistas narram a negação de Pedro com emoção e, mais tarde, a sua restauração feita pelo próprio Jesus. É um tipo de narrativa que carrega um peso emocional e histórico inegável. Além disso, é fascinante observar como a mensagem de Jesus se espalhou rapidamente, mesmo em meio à perseguição. Os primeiros cristãos colocaram suas vidas em risco para testemunhar o que tinham visto e ouvido. Se fosse tudo uma invenção, por que eles fariam isso? Seria como alguém insistir em defender uma mentira, sabendo que isso custaria sua liberdade ou até sua vida. Não é impressionante imaginar a convicção que eles tinham?
Outro ponto que reforça as evidências cristãs é a coerência entre os evangelhos, mesmo sendo escritos por pessoas diferentes, em momentos distintos. Mateus, um judeu, apresenta Jesus como o Messias prometido, enquanto Lucas, um médico e historiador, escreve para os gentios com precisão detalhista. Essa diversidade, longe de criar contradições, forma um quadro completo e fascinante da pessoa de Jesus. É como montar um quebra-cabeça com peças que juntas revelam a figura completa. E por falar em figuras completas, você já parou para pensar como esses relatos transformaram vidas e moldaram civilizações? Mas essa é outra história, porque também existem registros fora do cristianismo que apontam para a mesma direção. Vamos explorar isso em seguida. Quando pensamos em evidências pagãs sobre Jesus, estamos falando de fontes surpreendentes. Historiadores e líderes romanos que não tinham qualquer interesse em promover o cristianismo. Tácito, por exemplo, um dos maiores historiadores romanos, menciona Jesus ao relatar a perseguição aos cristãos por Nero. Ele descreve Cristo como alguém que sofreu sob o governo de Pôncio Pilatos. Não é fascinante que um historiador tão distante culturalmente tenha registrado isso com precisão? É como se ele fosse um observador neutro, confirmando o impacto de Jesus na história. Outro exemplo intrigante é Plínio, o jovem, um governador romano que escreveu ao imperador Trajano buscando orientação sobre como lidar com os cristãos. Ele descreve os seguidores de Jesus como pessoas que cantavam hinos a Cristo como se fosse um Deus. Mesmo sem entender completamente a fé cristã, ele reconhece a devoção intensa dessas pessoas. Você consegue imaginar o impacto que essa figura histórica teve para inspirar tamanho fervor em seus seguidores? E não podemos esquecer Suetônio, que menciona um Crestus, uma provável referência a Cristo, como motivo de agitações entre os judeus em Roma. Embora essas menções sejam breves, elas reforçam a existência de Jesus e mostram como ele era um ponto central de transformação social. É como um eco da presença de alguém tão influente que sua vida reverberou até nos escritos de quem estava fora de seu círculo. Agora, se até os pagãos falaram de Jesus, o que isso diz sobre a sua relevância? Essas evidências nos convidam a refletir não apenas sobre quem ele foi, mas sobre o impacto que ainda tem em nossas vidas hoje. E por falar nisso, como será que tudo isso pode mudar a nossa maneira de viver? Todas essas evidências, judaicas, cristãs e pagãs, nos levam a uma pergunta crucial. O que isso significa para nós hoje? Saber que Jesus realmente existiu não é apenas um fato histórico, é um convite a refletir sobre quem ele é. Imagine que você descobre um mapa que leva a um tesouro real. Saber que o mapa é autêntico já é uma conquista, mas a verdadeira mudança acontece quando você decide segui-lo. Da mesma forma, a existência de Jesus é um chamado para transformar a maneira como enxergamos a vida. Suas palavras, como ame ao próximo como a si mesmo, continuam sendo uma bússola moral. Quer um exemplo prático? Experimente estender a mão a alguém que precisa. Um gesto simples, como oferecer um pouco de tempo ou ouvir com atenção, pode mudar o dia de alguém. Não são apenas atos de bondade, são reflexos do que Jesus ensinou. É como se ele nos deixasse um manual vivo para vivermos melhor. E que tal pensar no perdão? Jesus mostrou na prática como perdoar é libertador. Pense em alguém que tenha te magoado. Difícil perdoar, né? Mas imagine a leveza de deixar isso para trás e seguir em frente. O perdão não é só um presente para quem recebe, mas também para quem oferece. Jesus nos ensina que é possível recomeçar, e isso transforma tudo: nossas relações, nossa paz interior e até nossa saúde emocional. No final das contas, as evidências de Jesus não são apenas histórias, são guias para a nossa vida diária. Ele não é apenas uma figura do passado, mas alguém que nos inspira no presente. E se decidirmos levar isso a sério, quem sabe onde isso pode nos levar no futuro?
Afinal, essa jornada com Jesus pode ser muito mais profunda do que imaginamos. Agora que você conhece as evidências históricas de Jesus Cristo, o que vai fazer com esse conhecimento? Saber que ele existiu e transformou o mundo é só o começo. A verdadeira mudança acontece quando permitimos que essas verdades impactem nossas escolhas e atitudes. Será que você está vivendo de acordo com os valores que ele nos deixou? Que tal refletir sobre isso e dar um passo em direção a uma vida mais significativa? Pense nisso. Como seria sua vida se você aplicasse esses ensinamentos no seu dia a dia? Será que é hora de perdoar alguém, buscar respostas mais profundas ou simplesmente se abrir para o impacto que Jesus pode ter na sua história? Lembre-se, cada decisão que tomamos é uma oportunidade de transformação. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum novo vídeo e continua aprendendo mais sobre esse e outros assuntos que podem mudar sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e vamos juntos explorar verdades que transformam. Que Deus te abençoe.